Oi, gente! Nós somos alunas do primeiro período de pedagogia e viemos falar um pouquinho sobre a Carolina Maria de Jesus. Bom, a Carolina ela foi uma das primeiras autoras negras a ter as suas obras publicadas no Brasil. Agora eu abro um parêntese para falar que as suas obras elas foram lidas em 14 idiomas diferentes, o que não é para muitos, né, gente? E ela também foi uma das mais importantes escritoras na história do Brasil. Ela vem de uma origem muito humilde, neta de escravos, filha de uma lavadeira. Teve uma vida atravessada pela miséria e pela fome. Só que isso não a impediu de escrever, de procurar melhorias em sua vida. Ela tinha uma curiosidade, uma esperteza muito aguçada, que a acompanhava onde quer que ela fosse, juntamente com livros, lápis, cadernos, despertando cada vez mais o interesse que ela tinha pelo mundo literário. Ela tinha na escrita uma forma de sair da invisibilidade social. E ela tinha uma personalidade muito, muito forte. A gente até pegou aqui uma frase que descreve basicamente ela. Comigo, o mundo vai modificar, se não gosto como ele é. Acho que não preciso nem falar. Ela foi responsável, a Carolina, por romper com inúmeros paradigmas imersos da sociedade. Claro, ainda hoje existem esses paradigmas, não estão totalmente rompidos, mas ela foi responsável e contribuiu bastante para que eles fossem amenizados. E o melhor, gente, ela usou como arma a literatura e a educação. Você não ouvia falar que a Carolina tinha usado violência. Não, para ela, a escrita, a literatura era a forma como tinha de mudar o mundo. Ainda hoje se fala sobre ela nas universidades, nas escolas, claro, não tanto como deveria, mas ainda hoje ela é lembrada. Afinal, ela contribuiu imensamente para a literatura e pela igualdade na educação e no país. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a biografia de Carolina Maria de Jesus. Essa grande mulher nascida em 14 de abril de 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Ela foi filha de uma lavadeira analfabeta e neta de escravos, e por isso, desde pequena, sempre trabalhou para ajudar a família no seu sustento. Aos 7 anos, influenciada por uma das clientes de sua mãe, Carolina começou os seus estudos, e apesar de poder permanecer somente 2 anos na escola, ela nunca deixou que passasse o gosto e a paixão que tinha encontrado pela leitura. Um pouco mais velha e depois de já ter perdido a mãe, Carolina mudou-se para a cidade de Franca, região nordeste do estado de São Paulo, à procura de oportunidades de trabalho. Lá, ela escreveu um poema em homenagem a Getúlio Vargas, com o sonho de ser uma poetisa, e entregou para que fosse publicado no jornal Folha da Manhã da cidade. Ela então ficou conhecida como a Poetisa Negra. Um pouco tempo depois, Carolina migrou para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como empregada na casa de um cardiologista. O médico, que gostava muito de Carolina, deixou que ela tivesse livre acesso à sua biblioteca, e Carolina então deleitava-se em meio aos livros. Passado um tempo, um pouco mais velha, e já mãe solo de seus 3 filhos, Carolina estabeleceu-se no barraco na favela do Canindé, onde trabalhou como catadora e recolhia para si todos os recortes de jornais, revistas em bom estado, para que pudesse ler. Recolhia para si também restos de cadernos, agendas, tudo que continha folhas em bom estado para que ela pudesse escrever em seus diários. Já passado um tempo, o repórter Audálio Dantas precisou fazer uma matéria na favela do Canindé. E lá encontrou Carolina aos berros em meio aos vizinhos e achou tudo muito intrigante. Resolveu então chamá-la para fazer parte da reportagem. Carolina mostrou para ele todos os seus diários escritos, a sua rotina, a sua dura vida em meio aos recortes. Audálio, maravilhado, resolveu ajudar Carolina a publicar o livro. Foi então que surgiu sua primeira grande obra, Quarto de Despejo. A obra de imediato foi um sucesso e é até traduzida em mais de 14 idiomas. Porém, assim como sua grande ascensão, Carolina também teve um rápido declínio, já que não conseguiu patrocínio para emplacar as suas próximas obras, e apesar de ter se mudado com a família para uma casa de alvenaria, que era o seu grande sonho, Carolina pareceu estar ainda mais triste e depressiva, como relatava em seus diários. Em um grande lapso de surto, Carolina resolve então se mudar com a família, sem dizer a ninguém, para um sítio, onde lá faleceu em fevereiro. Mais precisamente, 13 de fevereiro de 1977.
Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a principal obra da Carolina Maria de Jesus, que é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro, que foi publicado em 1960, vendeu mais de 100 mil exemplares. E ele é uma autobiografia que conta a história da Carolina Maria de Jesus, que se passa nos anos 50, tendo o primeiro relato em 1955 e se estendendo até 1960. Essa obra, então, retrata a vida de uma catadora de lixo e metal, que é a Carolina Maria de Jesus, que mora na favela do Canindé, em São Paulo, já que é justamente nesse período em que a gente tem um exponencial crescimento das favelas em São Paulo. Lutando para criar os filhos e em constante conflito com os vizinhos, a Carolina vai contar o dia a dia dela, como ela faz para ganhar a vida, como ela compra o seu pão de cada dia, como ela tenta criar os seus filhos e os conflitos que ela encontra durante esse período. Esse livro ele é caracterizado como neorrealista, principalmente pelo seu caráter de denúncia do descaso com a população marginalizada. Então, a Carolina Maria de Jesus ela fala muito sobre isso. Tanto o nome O Quarto de Despejo já é uma denúncia, porque ela reflete que o quarto de despejo da sociedade são as favelas. Que o quarto de despejo é aquele quartinho que a gente joga tudo que a gente não quer ver, tudo que a gente acha feio, tudo que a gente não quer que exista. Então ela fala que as favelas são o quartinho de despejo, onde a sociedade despeja tudo aquilo que ela acha feio, tudo aquilo que é marginalizado, tudo aquilo que ela não gosta e não quer ver. Não é como a sala de estar que você mostra para todo mundo, é aquele quartinho que você quer deixar escondido. E ela fala muito também sobre as mazelas da sociedade. Ela fala como a escravidão ela não acabou, ela só mudou de forma, que agora ela não é mais em forma de corrente, mas a escravidão ela está caracterizada na pobreza, na miséria, na fome, que torna as pessoas escravizadas. Esta é a primeira página do Quarto de Despejo, para a gente ver como ela escreve de forma intimista, como se fosse um diário, e a gente tem o privilégio de poder ler esse diário, né? Onde ela conta que é aniversário da sua filha, que ela queria poder comprar um tênis, mas ela não conseguiu, mas ela achou no lixo, e ela costurou, e ela fala que tá bom, dá para usar, e ela descreve o que ela fez com o dinheiro dela mensal. Então, a gente consegue ver como essa escrita dela é intimista. Carolina publicou ainda mais 3 livros: Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome, Provérbios. O volume Diário de Bitita, publicação póstuma também oriunda de manuscritos em poder da autora, foi editado primeiramente em Paris, com o título Jornal de Bitita, que teria recebido, a princípio, o título de Um Brasil para Brasileiros. Sua trajetória de mulher negra, marginalizada e oriunda dos estratos mais carentes da população brasileira já é objeto, até agora, de 3 biografias, assinadas por pesquisadores de peso. A primeira, escrita por Eliana de Moura Castro, em parceria com Marília Novaes da Mata Machado. A segunda, assinada por Joel Rufino dos Santos. E a terceira, de 2018, de autoria de Tom Farias, conhecido por seus relevantes trabalhos sobre a vida e a obra de Cruz e Souza e José do Patrocínio. Farias destaca a força criadora e criativa de uma mulher determinada a viver pelo seu ideal de vida, mas que o mundo da indústria da escrita consumiu como um fruto estranho que ela se tornou. Na década de 2000, foi inaugurado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu Afro-Brasil, cuja biblioteca leva o nome de Carolina Maria de Jesus. Casa de Alvenaria. Casa de Alvenaria foi publicado em 1961, sendo o segundo livro de Carolina Maria de Jesus. Ele conta a história do dia a dia e a transformação que sua vida teve após o lançamento do seu primeiro livro, Quarto do Despejo. A partir de 1960, a vida de Carolina e de seus filhos mudam totalmente, pois através desse grande sucesso ela pôde garantir o melhor conforto aos seus filhos, mas com isso atraiu olhares de pessoas interesseiras e invejosas. Carolina Maria de Jesus era uma pessoa muito humilde, pois mesmo com sua estabilidade financeira, não se esqueceu de suas origens. Trecho do livro: Estou cansada,
Tenho a impressão que lutei numa guerra. Tudo está confuso para mim. Eu pensava que a vida na casa de alvenaria ia ser aveludada. Enganei. É árdua, cheia de contrastes e confrontos. Os confrontos com as desilusões e Para o aborrecimento. encerramento desse trabalho, eu vou fazer uma breve reflexão sobre o que já foi dito. A escrita não é escolha, mas destino. É o modo como Carolina se situa no mundo, fala da vida, do sofrimento, dos seus maiores personagens, a favela e a fome. Favela, fome, sofrimento são referências constantes em suas publicações e em seus escritos. O seu estranho diário, como nomeava seus cadernos, era o suporte material pelo qual ela constituía sua pessoa, pelo trinômio de mulher, preta, pobre, atravessando relações de gênero, raça e classe social. Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar, só não cato a felicidade. É uma frase que a gente encontra no livro Quarto de Despejo, na página 72. Sua vida é literalmente a de papeleira, feita de papéis que vende e dos cadernos que escreve. O papel é um devir, meio para encontrar comida e seu suporte para a escrita. O papel produz seu corpo e seu espírito, é o que anima. Carolina tem fome de papel. Cata e escreve. Sua literatura nasce do lixo e é o seu achado. E aqui finalizamos nosso trabalho sobre Carolina Maria de Jesus. Obrigada a todos.